programa Rotary em Ação está de volta. Hoje a nossa convidada é a companheira Yanara Cristina Queiroz Costa. Ela que é associada ao Rotary Clube de Presidente Prudente Nascente e é a atual coordenadora distrital de Rotaract. Companheira Yanara, nós estávamos falando sobre a questão do Interact, das funções que você exerceu. Gostaria que você falasse então sobre aquele que você destacaria dos principais projetos, das ações que o Interact fez durante esse período em que você esteve à frente do Interact, até porque você acumulou a função de representante distrital. Sim. A fase de Interact pega a adolescência, né? Então, eu falo que um dos principais auxílios que o Interact faz é com o próprio interactiano, o desenvolvimento pessoal desse interactiano. Eu brinco que eu não tive grandes questões... É uma formação. Uma formação. Eu não tive grandes questões da adolescência, não tive aquela rebeldia da adolescência, pela criação dos meus pais, mas também pela ajuda de Rotary. Os projetos que eu gostava muito era quando nós fazíamos festa de Dia das Crianças, Páscoa, em creches carentes da cidade, ou quando nós visitávamos o asilo, às vezes para levar um lanche, ou às vezes para jogar dominó com os idosos, que a gente sempre perdia. Dar atenção aos... Dar atenção aos idosos. Porque isso nos levava a pensar sobre a nossa família. Como nós éramos pessoas abençoadas por termos lar estruturado, por ter o papai e a mamãe cuidando da gente. Então, isso colocava dentro da gente uma responsabilidade. Eu tenho que reconhecer esses benefícios que eu tenho. Então, isso me marcou bastante na época. Visitar os idosos e muitos falarem assim, nossa, meus netos moram fora da cidade, não podem vir me visitar, que bom que vocês estão aqui, vamos jogar dominó, vamos brincar com as idosas, maquiar as idosas. Então a gente sempre tinha esse carinho com eles e eles com a gente também. Acho que foi isso que mais me marcou. Quer dizer que então o Interact, na verdade, é direcionar o jovem às atividades lícitas, digamos assim, sociais, para, digamos assim, encaminhar no rumo que deve ser encaminhado, não para o lado ilícito de uma vida. Então, esse é o principal objetivo do Interact. Formar o cidadão. Né? Formar o cidadão. Muitas vezes, igual os interactianos que foram da minha época, né, os meus companheiros de Interact, pouquíssimos estão em Prudente, a maioria foi estudar fora até, foi estudar em São Paulo, foi estudar no Rio de Janeiro. Hoje, graças às redes sociais, nós temos contato, nós temos um grupo Interact das Antigas, né, onde está a nossa conselheira Samira, onde estão lá a coleguinha que foi minha secretária, que foi meu vice-presidente, então estão todos lá. A gente de vez em quando troca aí umas ideias, umas brincadeiras e assim, cada um na sua profissão exerce de forma ética. Sempre eu vejo o pessoal comentando que ajudou alguém, que prestou um serviço. Então assim, mesmo não estando dentro de Rotary, essa responsabilidade que Rotary nos deu continua. Tá certo. Em 2001, você tomou posse no Rotaract, ou seja, sai do Interact, que é de 12 a 18, isso. E aí você entra no Rotaract, aí então associada ao Rotary Clube Presidente Prudente Sul, quer dizer, ligado ao Presidente Prudente Sul. Padrinhos do Sul. E aí você foi lá designada secretária. Sim. Certo? E aí então eu gostaria que você falasse sobre o que é Rotaract, como funciona, quem são os seus integrantes. Quando eu entrei no Interact em 95, a minha irmã já tinha mais de 18 anos. Né? Não vou falar exatamente quanto, para não brigar comigo, mas ela já tinha mais de 18 anos, então ela não poderia entrar no Interact também. E ela me vendo falar como era, ela gostou. E aí nós descobrimos que tinha o Rotaract, que na época era só o Rotaract Presidente Prudente Sul, que é apadrinhado do Rotary Sul, né? E aí ela entrou no Rotaract, primeiro. Aí quando eu fui chegando perto da idade, ela foi puxando minha orelha, falou, olha, você não vai vir para o Rotaract, né? Você não pode ficar no Interact depois dos 18. Aí eu fui, já com uma irmã dentro do Rotaract, né? E pela minha experiência no Interact, a presidente eleita me convidou para ser secretária dela. O Rotaract é uma extensão do Interact, só que agora para jovens adultos. Na minha época era de 18 a 30 anos,
recentemente o Rotary Internacional tirou a idade máxima. Então não tem mais o limite de 30 anos para um jovem ficar no Rotaract. A idade mínima ainda existe. O termo Rotaract é Rotary em ação, na tradução do inglês para o português. Seria as mesmas funções do Interact, só que agora com um objetivo mais profissionalizante. O rotaractiano, como ou é um universitário ou é um jovem profissional, ele já está mais engajado em questões da ética profissional, do mercado de trabalho, de aumentar aí os contatos profissionais. Então o Rotary auxilia nessa parte, mas sempre tendo o auxílio e os trabalhos em prol da comunidade como eixo, como forma, como ferramenta para desenvolver tudo isso. Tá. Na sua época, o Rotaract, nessa época em que você entrou no Rotaract, o Rotaract ele era ligado a um clube e era dependente daquele clube. E hoje, como funciona o Rotaract? Ou seja, na nova legislação do Rotary? Nós tivemos uma mudança grande no Rotaract. O pessoal chama de Elevate ou elevação. O Rotaract antigamente era um programa de Rotary. Programa para jovens, igual o Interact, o RILA, o Intercâmbio. Eles são programas de Rotary. Com a elevação, o Rotaract deixou de ser programa e passou a ser, os clubes de Rotaract passaram a ser associados do Rotary Internacional, assim como os Rotarys. Então, o meu Rotary, o Rotary do companheiro, são associados ao Rotary Internacional, assim como o Rotaract de Basto, o Rotaract Tupã, Presidente Prudente. Então, assim, colocou o Rotaractiano e o Rotariano num status de igualdade, né? Até eu falo que agora nós somos realmente parceiros no servir. Eu trato os rotaractianos como meu parceiro no servir. Não existe mais uma hierarquia. Uma coisa que as pessoas estão confundindo um pouco é que falam que o rotaractiano virou rotariano. Não virou rotariano. O rotaractiano continua sendo rotaractiano. Ele só vai se tornar um rotariano se ele se associar a um Rotary Club. Na sua opinião, essa elevação, esse novo status, ele vai, de uma certa forma, fazer com que o Rotaract progrida, cortou o cordão umbilical. Uhum. E isso vai fazer com que desenvolva mais? Embora essas são funções, sim. São hoje diferentes. Hoje em dia você pode ter um Rotaract ainda com o seu Rotary padrinho. No nosso distrito todos continuam com os seus Rotarys padrinhos, nenhum rompeu. Você pode ter Rotaracts sem Rotary padrinho, né? E até sem Rotary na cidade. Então nós podemos pegar uma cidade que não tem Rotary e fundar um Rotaract lá. Como essa mudança é muito recente, nós temos mais dúvidas do que certezas. Aí com a prática a gente vai aprendendo, vai podando umas arestas e vai ajeitando as coisas. Uma reivindicação que os rotaractianos tinham era que os rotarianos confiassem um pouco mais e dessem um pouco mais de liberdade. Essa elevação deu. Só que eu falo que essa liberdade também traz consequências. Traz responsabilidades. Traz responsabilidades. Então, a partir do momento que um Rotaract ele tem um pouco mais de liberdade, de autonomia, os rotarianos vão cobrar deles um comportamento adequado ao Rotary, cada vez mais próximo de um comportamento de um rotariano. Porque para a comunidade, um rotaractiano e um rotaractiano, um rotariano e um rotaractiano não tem muita diferença, né? Tudo é Rotary. Então, sim, o comportamento de um rotaractiano equivocado pode prejudicar a imagem do Rotary na cidade e vice-versa. Então, nós rotarianos também temos que pensar que os jovens, às vezes, são até mais conhecidos em redes sociais, por exemplo, né? Então, nós também temos que ter um zelo para com a imagem deles. E aí, em 2001, 2002, na gestão seguinte, a essa que nós estamos conversando agora, aí você já foi, você era então secretária e você foi presidente do Rotaract. E aí, você se recorda, já se vão 20 anos, né? Bastante tempo. Se recorda de algum projeto que te chama a atenção, de relevância? Nós demos continuidades em alguns projetos que a presidente anterior, a companheira Agnes, desenvolvia. Um deles muito bonito que ela desenvolveu, ela iniciou na gestão dela de assistência às crianças no Lar Santa Filomena. Apoio, ir lá não só brincar com elas, mas levar alguns cursos, levar professoras que dessem auxílio. Na época ainda tinha o Cefam, então as professoras davam um auxílio pedagógico para as crianças, as alunas do Cefam. Mas um projeto que também me marcou bastante foi que nós passamos a gestão inteira auxiliando grupos que davam alimentos a moradores de rua. Nós tínhamos uma visão de moradores de rua como pessoas agressivas, pessoas rebeldes, violentas, e nós não vimos nada disso.
tinha um coordenador, o projeto, e cada grupo, cada pequeno subgrupo, pegava um dia do mês para fazer essa entrega. E nós pegamos um domingo, que era o dia da reunião do Rotaract, quando eu fui presidente. Então, um domingo por mês, nós cozinhávamos aqui na sede do Rotary, jantávamos, né, nós fazíamos o test drive, né, da comida para ver se estava gostosa, e saíamos nos carros dos companheiros entregando marmitex para os moradores de rua. No começo, alguns rotarianos alertaram a gente, falaram, toma cuidado, pode ser perigoso. Nós ouvimos o alerta com muito respeito e tomamos todas as precauções. O coordenador do curso foi com a gente nos primeiros dias e nós vimos que não tinha tanto, na época, há 20 anos atrás, lógico, tanto risco. Não tinha tanto risco. Nós não víamos crianças, por exemplo, na rua. Muitas vezes a gente via pessoas com criança pedindo esmola durante o dia, né? À noite elas tinham algum abrigo, porque elas não estavam na rua, graças a Deus, né? Então a gente teve contato com algumas pessoas que estavam em situação de rua e elas falavam, olha, eu estou aqui porque eu caí na droga, eu caí no álcool, acabei me afastando da minha família, estou tentando me recuperar para me reaproximar deles. Então, assim, foi um ano que nós aprendemos. Primeiro, aumentou o nosso companheirismo, porque nós cozinhávamos juntos, então nós aprendemos quem faz um feijão gostoso, quem faz um arroz gostoso, um brincava com o outro, falando, não, esse é o dia de descascar alho, esse é o dia de descascar cebola. Então, deu uma unida no grupo e a gente teve essa visão de que as pessoas que estão na rua muitas vezes são vítimas delas mesmas. Elas estão ali porque tem algum vício grave e é difícil, né? É difícil a pessoa se livrar. E eu acredito que principalmente do vício do álcool, né? Que é uma droga lícita. A pessoa compra livremente, então é mais complicado ainda ela se desvencilhar. O programa Rotary em Ação dá mais um breve intervalo, voltamos a seguir.